E aí, nação rubro-negra, tudo certo? Chega mais porque tem muita coisa pegando fogo nos bastidores do Flamengo e no cenário do futebol nacional e internacional. A semana mal começou e já tem assunto para dar e vender. E o clima nos corredores da Gávea tá cada vez mais tenso. Isso mesmo, já tem gente falando em fritura interna e o nome que tá no centro da conversa é o do técnico Felipe Luiz. O clima, que parecia estar sob controle, pode estar azedando e tem sinais claros de que a pressão está aumentando em cima dele. O que começou como especulação está ganhando cada vez mais forma. As escalações do time estão vazando com frequência assustadora antes de jogos importantes. Isso não é coincidência. Historicamente, esse tipo de situação sempre precede a saída de técnicos no clube. Desde 2019, praticamente todos os treinadores que caíram passaram por isso. Primeiro vazam as escalações, depois aparecem fofocas de bastidor e em pouco tempo a crise já está formada. Com Felipe Luiz, o roteiro parece estar se repetindo. O curioso é que ele mesmo tentou jogar a responsabilidade para fora, dizendo que o problema vem de quem está fora do clube. Mas a verdade é que os vazamentos estão saindo lá de dentro e isso é impossível de ignorar. Além disso, o Felipe tem dado umas escorregadas nas coletivas. Recentemente ele criticou publicamente o jovem Matheus Gonçalves, dizendo que o garoto não respeita a parte tática que entra meio bagunçado. Isso pegou super mal, principalmente por ser um jogador da base e uma promessa do clube. Mesmo que ele tenha errado dentro de campo, não é o tipo de coisa que se resolve com exposição na imprensa. Jogador jovem precisa de orientação de confiança, não de bronca ao vivo. Essa falta de jogo de cintura tem deixado claro que o técnico está sentindo o peso do cargo e talvez não esteja sabendo conduzir a pressão da forma mais adequada. E o pior é que o ambiente não ajuda. Quando se começa a falar demais nos bastidores, quando tudo começa a vazar, é porque tem fogo. Felipe Luiz pode até tentar se manter firme, mas a situação está ficando insustentável. E olha que ele tem números bons. São poucos técnicos que, com mais de meio ano no clube, colecionam apenas 3 derrotas. O desempenho em campo, por incrível que pareça, nem é tão ruim assim. O problema é a instabilidade interna, a desconfiança e, principalmente, a forma como ele vem lidando com os problemas fora das 4 linhas. Agora, falando em campo, a briga pelo topo do Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrada. O Palmeiras lidera com 22 pontos e segue numa posição muito confortável. O Flamengo vem logo atrás com 18 e tem um confronto direto pela frente contra justamente o líder lá no Allianz Parque. Mesmo que vença, o time paulista ainda continua na frente por causa da pontuação. Mas se o Mengão conseguir emplacar vitórias nas próximas 2 rodadas contra o Palmeiras fora e o Fortaleza no Maracanã e contar com uma escorregada dos rivais, pode sim reassumir a liderança antes da pausa para o Mundial de Clubes? O cenário não é simples, mas é totalmente possível. O Palmeiras ainda tem o Cruzeiro pela frente jogando no Mineirão e o time mineiro também está lá em cima na tabela brigando pelas primeiras posições. Então torcer por tropeços do líder e fazer a própria parte é essencial. Porque se o Flamengo vencer os 2 compromissos e o Palmeiras perder pontos nos 2, a liderança muda de mãos. Essa combinação pode acontecer e seria um gás extra para voltar da pausa com moral lá no alto. E falando da tabela, o cenário é bem interessante. Flamengo em segundo com 18 pontos, Cruzeiro em terceiro com 17, Bragantino na 4ª colocação também com 17. Depois vem o Ceará e o Bahia, ambos com 15. Fluminense e Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo São Paulo e outros completam a parte intermediária. Na zona da degola Grêmio, Juventude Santos e Sport Recife, lutam para sair do sufoco. O campeonato está embolado e cada rodada tem peso de decisão. E o Flamengo precisa entrar nesses jogos como finais, porque é isso que vai definir o rumo do time até o fim da temporada. Agora, mudando o foco para o departamento médico, a situação do De La Cruz preocupa bastante. O meia deixou o campo machucado no segundo tempo do último jogo e foi diagnosticado com um entorse no joelho. Ainda vai passar por exames de imagem para entender a real gravidade da lesão, mas o risco de ele ficar fora dos próximos compromissos é real. Quinta, domingo e talvez até o jogo contra o Deportivo Táchira são dúvidas. A esperança é que não seja nada mais sério, porque perder um jogador com tanta qualidade técnica nesse momento pode comprometer o ritmo da equipe justo quando precisa embalar.
É mais uma dor de cabeça para a comissão técnica resolver, e como já falamos, Felipe Luiz não vive o momento mais tranquilo da sua trajetória no comando. A ausência de De La Cruz, se confirmada por mais tempo, obriga o treinador a encontrar alternativas, reorganizar o meio-campo e testar novas soluções. É nessas horas que se vê a capacidade real de um técnico de lidar com adversidades. E falando em despedidas, o nome da vez na Europa é Jorginho. O meio-campista, que tem tudo para ser o novo reforço do Flamengo, parece ter feito seu último jogo com a camisa do Arsenal diante da torcida inglesa. A partida em casa pela Premier League foi marcada por clima de adeus. O técnico Mikel Arteta deixou no ar que essa pode ter sido realmente a última vez que o brasileiro naturalizado italiano jogou diante da torcida dos Gunners. A Premier League se encerra já no próximo fim de semana e o Arsenal joga fora. Jorginho, por sua vez, deve desembarcar no Rio de Janeiro no início de junho, já se preparando para vestir o manto rubro-negro. A chegada do volante é vista com bons olhos pela diretoria e a expectativa é que ele traga experiência e inteligência tática ao time. E com a possível ausência de De La Cruz, essa contratação se torna ainda mais estratégica. Jorginho é aquele tipo de jogador que eleva o nível do elenco, chega para ser titular ou pelo menos disputar posição em alto nível. Se o Flamengo conseguir encaixar esse nome no meio-campo, vai ganhar muito em organização e leitura de jogo. Voltando à situação de Felipe Luiz, é inegável que o Flamengo oscila bastante. Tem partidas em que o time mostra repertório, controle e intensidade, como foi contra o Corinthians, por exemplo. Mas tem outras em que parece travar principalmente quando não consegue marcar cedo. E isso tem virado uma espécie de padrão. Se o Flamengo não balança a rede nos primeiros 15 ou 20 minutos, a equipe começa a se perder, se desorganiza e entra num ciclo de afobação. Falta um plano B, um plano C. E isso é responsabilidade direta do treinador. O elenco tem qualidade, tem profundidade, mas precisa de mais variações táticas e de uma leitura de jogo mais ágil. Não é à toa que parte da torcida já começa a questionar se Felipe Luiz tem mesmo o perfil para comandar um grupo tão estrelado e com tamanha exigência. E a verdade é que ele ainda tem tempo para provar que sim. Mas para isso vai precisar encontrar soluções rápidas, unir o grupo e principalmente estancar os vazamentos internos. Porque se continuar assim, nem os bons números vão conseguir segurá-lo por muito tempo no cargo. A pressão só vai aumentar ainda mais se os resultados não vierem nas próximas rodadas. O clima nos bastidores é de alerta. Felipe Luiz precisa mostrar pulso, maturidade e sabedoria para lidar com esse momento delicado. A fritura pode até já ter começado, mas só ele pode virar esse jogo. E a verdade é que o Flamengo vive um daqueles momentos em que qualquer detalhe pode fazer a balança pender para um lado ou para o outro. Felipe Luiz chegou com moral, todo mundo apostando no seu conhecimento tático, na bagagem que acumulou como jogador de elite, achando que isso se converteria automaticamente em um grande técnico. E até certo ponto ele entregou. O time melhorou em alguns aspectos, ficou mais compacto, mais organizado na saída de bola e passou a sofrer menos defensivamente. Mas, ao mesmo tempo, perdeu um pouco daquele brilho ofensivo da ousadia que sempre foi marca registrada do Flamengo nos últimos anos. E isso incomoda a torcida. O torcedor quer resultado, mas quer espetáculo também. Quer ver o time sufocando o adversário, fazendo gol atrás de gol, vencendo e convencendo? Quando isso não acontece, o crédito vai se esgotando rápido, ainda mais quando o técnico parece perder o controle do vestiário. É aí que entra um dos maiores desafios de quem comanda um clube do tamanho do Flamengo lidar com os egos. Não dá para esquecer que estamos falando de um elenco recheado de estrelas, com jogadores consagrados, campeões de tudo, caras que já jogaram Copa do Mundo, que têm história. E ao mesmo tempo com garotos da base cheios de vontade, tentando cavar um espaço, equilibrar isso exige muito mais que tática. Exige gestão de grupo, sensibilidade e saber o que dizer na hora certa. Quando o técnico vai para a coletiva e critica um jovem da base publicamente, como foi com o Matheus Gonçalves, por mais que ele tenha razão taticamente, o que fica é a imagem de um comandante que expôs o atleta em vez de protegê-lo. E isso pesa. O elenco sente, a torcida sente, a diretoria também. São erros assim que fazem a temperatura subir nos bastidores. E enquanto isso, a temporada não para. O calendário é cruel, jogo em cima de jogo. Não dá tempo de respirar.
O Flamengo ainda tá vivo em todas as frentes, brigando pelo Brasileirão, classificado na Libertadores com boas chances na Copa do Brasil. Ou seja, tudo pode acontecer. Mas também pode desandar rapidinho se o ambiente interno não estiver blindado. O torcedor tá esperançoso sim, mas também tá de olho. Sabe que qualquer tropeço pode virar crise num piscar de olhos? E se tem algo que a história recente do clube ensina, é que a estabilidade de um técnico nunca é garantida por muito tempo mesmo com vitórias. Basta um revés em jogo importante, um erro de leitura, uma substituição contestada e o caldo entorna. Aliás, falando em Libertadores, o Flamengo tem um confronto que não dá para subestimar contra o Deportivo Táchira. O time venezuelano pode não ter o mesmo peso dos grandes da América do Sul, mas é aquele típico adversário traiçoeiro. Jogo fora de casa, altitude, torcida adversária empurrando e qualquer vacilo pode custar caro. Felipe Luiz vai precisar montar um time mentalmente forte e concentrado, com postura de quem sabe que não dá para brincar. Ainda mais se De La Cruz estiver fora. A ausência dele pode obrigar a comissão a mudar a forma de jogar, talvez dar mais protagonismo a Gerson ou até recuar a Arrascaeta para organizar mais de trás. A questão é, o Flamengo tem elenco, mas precisa ser bem treinado para aproveitar tudo isso. E aí que entra outro ponto importante, a janela de transferências. Com a possível chegada de Jorginho, o Flamengo mostra que está atento às necessidades do elenco. O volante traz uma bagagem europeia que pode agregar muito, principalmente em jogos de mata-mata, onde cada detalhe conta. Jorginho é daqueles jogadores que sabem cadenciar, que tem leitura de jogo que protege bem a defesa e ainda ajuda na construção. Se chegar com a condição física em dia, pode ser um baita reforço. Mas a pergunta que fica é: será que o técnico vai saber onde encaixá-lo? Porque uma coisa é contratar bons nomes, outra é saber montar o quebra-cabeça com as peças disponíveis. E do outro lado, o torcedor não quer saber de desculpa, quer ver resultado, quer ver entrega. E mais quer ver sintonia entre técnicos, jogadores e diretoria. Quando o torcedor percebe que tem vaidade no ar, que tem jogador insatisfeito, que o ambiente está rachado, a cobrança aumenta exponencialmente. A arquibancada sente. E nesse momento, qualquer faísca pode virar incêndio. É por isso que o jogo contra o Palmeiras tem peso de decisão. Mesmo sendo ainda a 10ª rodada do Brasileirão, o confronto direto contra o líder pode mudar o ânimo do elenco. Uma vitória em pleno Allianz Parque seria um recado claro: estamos vivos, estamos na briga. Mas uma derrota pode ampliar as dúvidas, fragilizar ainda mais o técnico e abrir espaço para especulações. E como a gente sabe, quando começa o barulho nos bastidores, dificilmente o técnico consegue resistir por muito tempo. O histórico recente prova isso. Por isso, o que Felipe Luiz precisa agora é muito mais do que treinar jogadas ou definir escalações. Ele precisa mostrar liderança, comandar de verdade, unir o grupo, reconquistar a confiança de todos ao redor. Mostrar que é capaz de corrigir erros, reconhecer falhas e reagir rápido. Porque a temporada não espera. E o Flamengo, com toda a sua grandeza, não pode se dar ao luxo de viver de promessas. É agora ou nunca. Se conseguir virar essa chave, o time tem tudo para decolar. Mas se continuar nessa instabilidade, nessa oscilação entre bons momentos e decisões questionáveis, a pressão vai ser insustentável. E o que era um projeto promissor pode acabar se tornando apenas mais um capítulo frustrante na longa lista de treinadores que não conseguiram segurar a onda no Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol carioca amanheceu sob forte repercussão após o surgimento do rumor de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD teria anulado a partida entre Flamengo e Botafogo realizada ontem. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelo órgão, circulou rapidamente nos bastidores do esporte e tomou conta das discussões entre torcedores, jornalistas e dirigentes, levantando questionamentos sobre o que teria motivado uma medida tão drástica e inesperada. Segundo fontes próximas ao tribunal, o suposto cancelamento estaria ligado a uma possível irregularidade que teria comprometido o andamento do jogo, embora ainda não se saiba ao certo se o problema envolve escalação de jogadores, questões de arbitragem ou interferência externa.
O que se comenta nos bastidores é que o caso pode estar relacionado a uma denúncia protocolada por um dos clubes envolvidos que teria apresentado provas que colocam em xeque a validade do confronto. Ainda não houve pronunciamento oficial do STJD, mas a especulação é suficiente para mobilizar os departamentos jurídicos das duas equipes e gerar apreensão entre os torcedores. Dirigentes de Flamengo e Botafogo evitaram comentar o caso publicamente, mas fontes internas indicam que ambos já acionaram seus advogados para acompanhar de perto o desenrolar da situação. A anulação de uma partida após sua realização é uma medida extrema e rara no futebol brasileiro, o que amplia a curiosidade e a atenção em torno do assunto. Nas redes sociais, a notícia provocou reações inflamadas com torcedores cobrando transparência das instituições envolvidas e exigindo esclarecimentos imediatos. Enquanto a bola não volta a rolar oficialmente, o futebol aguarda por definições que podem impactar diretamente a tabela de classificação e os rumos da competição. O rumor, mesmo sem confirmação, já é suficiente para agitar o cenário esportivo nacional e reacender debates sobre a atuação dos tribunais desportivos e a integridade das competições. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!